Põe água, papai, que boa. Enche de água. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, meus queridos irmãos. Esperamos que todos estejam bem, esperamos que estejam todos com paz, em saúde. E mais nesta quarta-feira que aqui estamos, nós e nossos bravos guerreiros, para mais uma escola bíblica dominical. E é sempre muito bom nós estarmos aqui para nós aprendermos da palavra de Deus. No próximo trimestre nós teremos algumas mudanças de horário, assim como de acordo com os nossos professores, mas nós iremos deixar os irmãos a par das novas mudanças, mas até que se encerre esse trimestre, que já está por pouco, né? Nós vamos continuar nesse horário. Mas que Deus abençoe vocês que estão aí no Brasil, que aí já são 9h07, né? Deus abençoe por ficar ligadinho conosco nessa transmissão para a nossa escola dominical. Também já quero agradecer o pastor Agenor por mais esta aula que ele irá lecionar para nós. Deus abençoe grandemente, pastor Agenor. Sabemos das suas tarefas, sabemos dos seus compromissos, mas você tem sido um fiel parceiro para conosco aqui, para nos ajudar sempre. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus, né? E por mais uma quarta-feira que nós estamos. E logo após, o pastor Gino já estará nos ensinando a lição de número 12, né, do terceiro trimestre de 2020. Hoje o tema da lição é Esdras e Neemias combate o casamento misto. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te louvamos e te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Te agradecemos pelo dia em que nós passamos, te agradecemos pelos livramentos, ó Pai, pela paz que tu deu para cada um dos teus filhos, ó Pai. E aqui estamos em forma de gratidão também para nós aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por mais esse privilégio que o Senhor nos concede. Obrigado por cada um dos nossos irmãos do Facebook, aqui do Zoom, que já estão conectados conosco. Deus, também os que não poderão, tu conheces a cada motivo, a cada situação. Pai, eu quero te agradecer em favor da vida do pastor Genor, ao qual tem disponibilizado o seu tempo para estar conosco, para nos ensinar a tua palavra, Senhor. Continua abençoando o teu filho, a família dele, ó Pai, continua abençoando, derramando mais ricas bênçãos sobre a vida da casa do teu filho, ó Pai. Deus, fica conosco, nos dá entendimento da tua palavra e sabedoria ao pastor Genor que irá lecionar para nós. Em tudo nós te agradecemos, no teu nome. Amém. Pastor Genor. A paz do Senhor a todos os irmãos. A nossa gratidão ao pastor Rodrigo, irmã Magda, ao pastor Renato também, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus aí nos Estados Unidos, na igreja da Assembleia de Deus de Lowell, Estados Unidos, Massachusetts. É sempre um privilégio para nós participarmos com vocês dessa escola bíblica dominical que está sendo uma bênção. E o assunto de hoje, nós vamos estudar a lição de número 12 do terceiro trimestre de 2020, cujo tema é Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Eu pedi para a Magda aqui acertar o quadradinho para mim, Magda, aí na transmissão visual. Tá aparecendo outras pessoas aí? Dá para diminuir aí ou é assim mesmo? Aí tá beleza? É que para mim tá na minha tela aqui. Aí tá aparecendo beleza. Mas eu adequo aqui então. O texto áureo da lição de hoje está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os fiéis, porque que sociedade está com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Embora esse texto tenha sido escolhido para a aplicação da lição de hoje, gente, que vai falar sobre o casamento misto, é muito mais abrangente essa expressão, esse texto de Paulo. Se nós fôssemos ler aqui os versículos subsequentes, nós veríamos que há uma abrangência maior do que especificamente na questão do casamento. Mas achou por bem o comentarista da lição
escolher esse texto como texto de ouro para aplicar aqui no ensino que proposto, tá certo? O jugo, que essa expressão antiga, que a Bíblia já traz essa expressão, lá no Antigo Testamento, para vocês que estão acompanhando os slides aí, né? Tá aparecendo certinho aí. Era um objeto que unia dois bois para que andassem no mesmo compasso. Esse objeto geralmente era de madeira ou de ferro, e os dois bois eram colocados na frente do arado, e eles serviriam para puxar o arado, que era pesado, né? Para lavrar a terra. E eu coloquei um desenho abaixo aí para que vocês visualizassem melhor, né? Como que funcionava, como que era mais ou menos o formato desse jugo, ou canga também chamado, não é verdade? Vocês percebem aí que os dois bois que estão aí, eles são proporcionais no tamanho, né? Mas a analogia que Paulo faz aqui, já emprestando uma expressão lá do Pentateuco, ele fala assim: não vos prendais a um jugo desigual. Aí no Novo Testamento, se vocês olharem aqui abaixo do slide, a expressão grega é heterozugel, que significa sociedade, comunhão, ligação, associação. Então, por isso que eu disse em princípio que é muito mais abrangente do que o próprio casamento. Qualquer sociedade, qualquer comunhão, qualquer ligação que que exista, tem que haver um cuidado aqui pela advertência bíblica, que não haja uma aliança de fiel com infiel. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a justiça, como diz Paulo? Lá no texto bíblico ele fala também que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia entre Cristo e Belial, que era o adversário, ou o diabo. O que parte tem o fiel com o infiel? Nenhuma sociedade que tente coadunar esses quesitos adversos dará certo. Mormente na questão do casamento, que é o assunto tratado na lição de hoje. Pois bem, então esse jugo era esse objeto. E se nós fôssemos ler, eu só vou citar para vocês, havia uma advertência de Deus lá para o povo hebreu, lá desde o Antigo Testamento, para que não colocassem animais diferentes para lavrar a terra. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos Deuteronômio 22:10, e também em Levítico também há essa expressão, Deus fala para o povo de Israel o seguinte: vocês não vão colocar animais diferentes para lavrar a terra, não vão colocar um boi com um jumento, entendendo? Porque na aplicação aqui da lição, e já trazendo um princípio bíblico da vontade de Deus para Israel, é que Deus nunca gostou de mistura. A palavra mistura seria a palavra-chave da lição de hoje, certo? Então, desde o Antigo Testamento, Deus já trazia uma advertência para que não fosse colocado ali animais diferentes, animais distintos, e Paulo faz essa ratificação aqui no Novo Testamento, quando escreve aos Coríntios, e trata aqui justamente não só sobre o casamento, mas sobre qualquer tipo de sociedade, de associação, de comunhão, que não haverá um sucesso. No exemplo dos bois que iam lavrar a terra, se você colocasse um boi menor, de altura menor, fazendo aí se você olhar a figura aí, já não daria certo, porque ficaria penso. Se colocasse um boi mais franzino, quem sabe ele não coubesse na canga. E qual que era o objetivo que os dois bois fossem similares, que houvesse ali uma comunhão de tamanhos? Para que o percurso a ser arado à terra, o corte a ser feito na terra para a lavoura, fosse correto, fosse certo. Senão, não haveria sucesso na preparação da terra. Então, fazendo já uma aplicação para nós aqui, nunca haverá um sucesso de um casamento ou de uma sociedade onde há esse julgo desigual de pessoas diferentes em alguns aspectos que nós vamos ver na lição de hoje, tá certo? A verdade prática da lição, ela fala o seguinte: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Os objetivos da lição
existe o objetivo geral proposto pelo comentarista, que é salientar o perigo das uniões ilícitas. E os objetivos específicos são eles: apresentar, em primeiro lugar, apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. 2, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã. 3, destacar a sobrevivência do povo judeu. 4, aconselhar a respeito do casamento de crentes. E 5, incentivar a espera em Deus. Então, a ideia aqui, nesses minutos que nós temos na aula de hoje, fazendo aqui um comentário, tentando atingir esses objetivos propostos pela lição de hoje, tá certo? A nossa leitura bíblica em classe, ela tem vários textos. De Esdras, um texto, e 2 textos no livro de Neemias, tá certo? Nós vamos começar a ler aqui o versículo 1 de Esdras, capítulo 9, versículos 1 ao 4, que é a leitura bíblica em classe do livro de Esdras. O versículo 1 diz o seguinte: acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Esse versículo 1, vocês percebam que eu coloquei aí, acabadas, pois, essas coisas em vermelho, porque eu quero fazer aqui uma regressão no livro de Esdras, para que nós entendamos quais foram essas coisas que Esdras se refere aqui. De antemão, já vocês percebam aí que eu sublinhei o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas, e coloquei um número na frente deles. A que se referem esses números? Para vocês que estão anotando aí na Bíblia ou na lição, é sempre bom ter à mão uma caneta, né? Para que vocês anotem. No final do livro de Esdras, quando a gente chegar lá, no comentário lá, a aplicação final, foi feito ali um levantamento daqueles homens que haviam contraído o casamento misto, um casamento pagão, que foi desaprovado por Esdras. No livro de Esdras, aí teve, então, 86 homens do povo de Israel, que na contagem, no final lá, eles fizeram a contagem, havia 86 casamentos dentre o povo de Israel, tá certo? Dos sacerdotes que serviam ali, havia 17 sacerdotes. Por isso eu coloquei 17, já esclarecendo para vocês. E dos levitas, havia 10 levitas que tinham contraído o casamento misto, o casamento pagão condenado por Deus. Pois bem, que coisas que são essas que eu coloquei em vermelho aí? Desde a primeira lição desse trimestre, e eu ministrei a lição de número 5, o contexto aí está todo no avivamento, no despertar com o avivamento, na construção do segundo templo, e grande parte da lição está no livro de Esdras, tá certo? Fazendo aqui uma regressão, no livro de Esdras, nós estudamos no capítulo 1, quando o rei Ciro ele autoriza o povo a voltar para a terra. Havia tido a queda do Império Babilônico, aí Deus levanta o rei Ciro, que já o profeta Isaías havia profetizado, nós falamos sobre isso, e ele autoriza o povo a voltar para Jerusalém para construir o templo, isso no capítulo 1 de Esdras. E dali ele prepara o povo, ele devolve os utensílios que Nabucodonosor tinha levado, e, enfim, eles voltam e começa a construção do templo, tudo está indo muito bem. À medida, nos capítulos subsequentes de Esdras, nós encontramos ali, começam a restaurar o altar, no capítulo 3. No capítulo 4, começa a oposição àquela obra, na verdade, isso mais ou menos no ano 536 a.C., tá certo? Vamos nos situar nas datas aqui. No ano 536 começa a oposição, a obra fica parada, nós falamos sobre isso, cerca de 16 anos, porque os samaritanos tinham se levantado, tinham feito opressão, tinham desanimado o povo, tinham escrito uma carta
há um rei chamado Artaxerxes, que era o título do rei persa. Esse rei Artaxerxes, enquanto o Ciro havia dado um edito, uma lei autorizando o povo a construir, esse Artaxerxes, do capítulo 4 de Êxodo, havia mandado paralisar a obra. Aí no capítulo 5, sob as profecias de Ageu e Zacarias, o povo retoma a obra, e porque havia um novo rei que havia substituído aquele Artaxerxes, que foi o rei Dario. Ele autoriza o povo novamente a retomar a construção, eles retomam, e mais ou menos no ano 515, 516, 515 a.C., é concluída a obra do segundo templo de Jerusalém. Isso no capítulo 6, tá certo? Então, quando nós chegamos no capítulo 6 para o capítulo 7 de Esdras, há um intervalo de cerca de 58 anos. É por isso que eu coloquei aí acima do versículo 1 aí, acabadas, pois, essas coisas. Do capítulo 6, então, para o capítulo 7 de Esdras, é importante nós contemporizarmos aí e explicarmos o contexto que aconteceu isso. Ocorreu ou passaram-se 58 anos, tá? E justamente nesses 58 anos, percebam aí, por que eu coloquei Esther? O que tem a ver Esther com a lição de hoje? É só para que vocês tenham um aprendizado, uma curiosidade, que é justamente nesse interregno aí, nesse lapso temporal de 58 anos, que foi escrito o livro de Esther, que vem depois da Esdras, Neemias e Esther. O livro de Esther, o contexto que está o livro de Esther, justamente nesse período de Esdras capítulo 6 e Esdras capítulo 7, tá certo? Aos que gostam de estudar a Bíblia e se localizar, façam essa anotação, que eu tenho certeza que lhes vai ser útil por toda a vida. Pois bem, então, o que acontece? Daí, eu coloquei carta de Artaxerxes. Aí você me pergunta, mas esse Artaxerxes não foi aquele que tinha proibido a obra lá em Esdras capítulo 4? Não. Esse Artaxerxes é outro Artaxerxes, tá certo? Esse Artaxerxes aí, como eu disse, era um título do imperador, era o Artaxerxes Longímano. Ele viveu cerca de uns 80 anos depois do Artaxerxes do capítulo 4 de Esdras, tá certo? Cerca de 80 anos, mais ou menos. Então, só que esse Artaxerxes aqui, do contexto de Esdras, capítulo 7, é um Artaxerxes que apoiou o retorno de Esdras, ou seja, a vinda de Esdras agora para Jerusalém, porque Esdras não tinha vindo naquela primeira leva com Zorobabel. Então, agora aqui, no capítulo 7, esse Artaxerxes, ele dá total apoio. Então, ele escreve uma carta. Que carta que foi essa que ele escreveu para Esdras? Dando total apoio. Porque Esdras, amados ouvintes aqui da lição de hoje, Esdras, ele foi um sacerdote ali em Israel, mas ele servia no palácio de Artaxerxes. Possivelmente ele ocupava ali um cargo de destaque, mais ou menos, como dizem os estudiosos, como um secretário de Estado de Assuntos Estrangeiros. Ele era um ministro de Artaxerxes, tanto que ele tem todo o apoio de Artaxerxes. Ele era um escriba, ele era um homem muito versado na lei, ele era muito sábio. No contexto aqui de Esdras, nós encontramos uma expressão do próprio imperador exaltando a sabedoria de Esdras. Embora Esdras tenha nascido durante o cativeiro babilônico, ele não perdeu as raízes e não perdeu a fé em Deus, no Deus de Israel, e foi um escriba fiel e notório em toda a Bíblia Sagrada, certo? Toda a Bíblia cita ele, porque ele foi um homem honrado. Foi honrado na corte e também se tornou aqui um sacerdote aqui no contexto dos seus dias, quando ele vem para Jerusalém com o total apoio desse Artaxerxes, tá certo? É interessante que esse Artaxerxes, eu estava fazendo uma comparação, ele foi muito mais bondoso ainda do que o próprio rei Ciro do capítulo 1, porque você percebe no capítulo 1 de Esdras que o rei Ciro deu total apoio, deu riqueza, fez ali o decreto, mas esse Artaxerxes, ele suplantou a bondade. Ele não só deu riqueza, mas deu autorização total para que Esdras escolhesse as pessoas, os levitas, as pessoas que ele levava para a viagem, para auxiliar lá para chegar em Jerusalém,
porque, na verdade, nesse contexto, o templo estava pronto, já o segundo templo, só que o povo havia se desviado ali dos costumes, da fé em Deus, estava meio debandada ali a questão da fé do povo de Israel. Ele tem todo o apoio, ele leva ouro, ele leva prata, ele leva víveres, utensílios, e o rei Artaxerxes dá todo o apoio para ele, fala, tudo que for necessário. Tudo que for necessário, onde quer que você passar, você tem todo o meu apoio para que você peça, para que você leve e chegue lá em Jerusalém e preste cultos ao seu Deus. Aí nessa observação em cima eu coloquei que a viagem dele foi Esdras 7, 11 ao 28, né? E a viagem a Jerusalém, depois do capítulo 8, vai falar especificamente sobre essa viagem. Ele sai, então, da Babilônia com o povo, foi muita gente, cerca de 1.500 sacerdotes, mulheres, crianças, eles partem em rumo a Jerusalém. A distância da Babilônia para Jerusalém, gente, era mais ou menos 1.450 quilômetros, tá certo? 1.450 quilômetros. O comentário bíblico Moody, que é um comentário muito bom para os estudiosos da Bíblia, que quiserem adquirir, os professores aí, ó, é muito bom. São cerca de 5 volumes, eu os aconselho a adquirirem para preparar suas aulas de estudos. Ele fala mais especificamente que eram 1.448 quilômetros da Babilônia, da capital, né, até Jerusalém. Eles partem, então, ali da fortaleza e eles chegam num rio chamado Ava. Eles andam mais ou menos ali uns 5 dias de percurso, uns 5 dias a 8 dias de percurso. Eles se acampam nesse rio e a Bíblia diz ali que Esdras conclama todo o povo para um jejum. Você encontra esse contexto no capítulo 7 de Esdras, tá certo? 7 e 8. 7 e 8. Por que Esdras conclamou aquele jejum? No desenho que eu passei para vocês aí, nessa setinha, vocês perceberam a mãozinha aí em cima? Perceberam, né? O que significa essa mãozinha? Essa mãozinha aí é uma explicação para que vocês entendam. No livro de Esdras, há cerca de 6 vezes a expressão Esdras falando, a mão de Deus era conosco, a mão de Deus nos abençoou, a mão de Deus nos conduziu. Quando Esdras, que tinha total liberdade com Artaxerxes, ele conversa com Artaxerxes, que precisava vir para Jerusalém, Artaxerxes dá a carta, dá toda a autorização. Numa dessas ocasiões, Esdras fala para Artaxerxes que a mão de Deus os ia acompanhar. Então, com toda aquela riqueza, eles saem ali da Babilônia, eles viajam cerca de 5 a 8 dias, acampam ao lado do rio Ava, é proclamado um jejum, eles ficam 3 dias acampados ali. E um dos motivos que Esdras conclamou esse jejum é para que eles tivessem a proteção de Deus durante o percurso, porque estavam com crianças, estavam com muita gente e, acima de tudo, gente, com muita riqueza. Daquele ouro, daquela prata, daqueles víveres. O comentarista bíblico aqui de Moody, ele diz o seguinte, que calcula-se que eram cerca de 3 milhões de dólares que eles tinham em ouro, prata, metais preciosos e víveres. Então, um dos motivos que essas fez esse jejum foi para que Deus os protegesse dos salteadores do caminho, porque seriam 4 meses de viagem. Eles fizeram mais ou menos uma média de 11 a 12 quilômetros por dia nessa caminhada, e eles precisavam de proteção, porque tinha muita riqueza com eles. E também ele falou diante do rei que Deus ia proteger eles. Então ele ficou com medo. A expressão bíblica é essa. O próprio Esdras, ele fala, no capítulo 8, versículo 22, ele diz assim, tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque tínhamos dito ao rei, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Então, Esdras havia chamado a responsabilidade, dizendo, Deus vai nos guardar, que a mão de Deus vai ser conosco, vai nos proteger,
para que eles se buscarem o bem. Mas quando ele falou, ele teve vergonha. Ele falou, bom, se Deus nos protege, então é meio contraditório eu pedir aqui uma escolta para o rei, porque lá na frente Neemias pede, mas Esdras não, entenderam? Aí então ele faz esse jejum e Deus os protege. E eles partem ali do rio Ava, eu coloquei a data aí, 12 de abril do ano 457 a.C. E chegam lá em Jerusalém em 24 de julho de 457. 4 meses de viagem, tá certo? Eu fiz essa regressão para que vocês entendam. Acabadas, pois, essas coisas. Que coisas foram essas? Essas coisas. Essa viagem, esse tempo percorrido, todo esse trabalho, esse trajeto. Quando chegaram em Jerusalém, chegaram felizes, chegaram festivos, porque Deus os havia guardado. Pois bem, chegam lá, vem ali alguns príncipes dizendo para Esdras, continuação do versículo 1 agora aí, ó. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a semente sã com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Aqui começa a explicação mais específica da lição de hoje, que foi o problema detectado ali em Israel, na verdade, por causa do casamento misto. Não só o povo, mas sacerdotes e levitas também tinham tomado desse povo antigo, desse povo aí, cananeus, heteus, ferezeus. E se nós fôssemos estudar aqui cada povo desse, gente, foi terminantemente proibido por Deus desde lá o Antigo Testamento, tá certo? Desde lá a chamada de Abraão, quando chama da Mesopotâmia, que ia mostrar uma terra, né? E justamente Deus queria separar para ser um povo. O projeto de Deus, desde o início da criação, ou desde antes da criação, poderíamos dizer assim, é preparar para si um povo peculiar, um povo santo, um povo sagrado. E aqui, o povo de Israel havia se contaminado, havia se casado com esses estrangeiros. E eu estava lendo agora, até há pouco, antes da aula, esses cananeus eram povos pagãos, eram povos ruins, como os amonitas, por exemplo. Os amonitas tinham a mesma linhagem dos assírios. Eles, quando iam à guerra, eles eram tão terríveis, tão cruéis. Se havia ali alguma mulher grávida, eles abriam o ventre das grávidas e arrancavam vivo as crianças. Agora, o povo de Deus, o povo sagrado, o povo santo, estava se casando com esse tipo de gente. Interessante um comentário que eu vi aqui sobre os amorreus, né? E depois nós podemos fazer uma aplicação também na questão do casamento do jovem cristão, pela aparência física, enquanto os heteus eram um povo, segundo os estudiosos, assim, de pouca compleição física e pouca beleza, os amorreus não. Os amorreus eram altos, eram cabelo louro, olhos azuis. Para quem não sabia isso, eu também fiquei sabendo hoje, né? Os amorreus eram pessoas atraentes, então certamente ali os israelitas foram pela atração física e contraíram esses casamentos que misturou ali a semente que Deus havia advertido que não o fizesse. Pois bem, só nesses 2 versículos aí nós aprendemos muita coisa, né? Vamos adiante. Versículo 3. Aí, Esdras, quando ouve isso, gente, ele diz assim, eu ouvindo tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto. Se rasgar a veste e o manto já era um sinal de pranto, de tristeza, Esdras vai além e diz, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Esdras ficou estupefato com a notícia. Todo aquele trabalho, todo o percurso, todo o cuidado, desde lá de antes, desde o rei Ciro, que havia autorizado a construção do templo, o tempo se passou, o povo que havia festejado, celebrado festa no segundo templo, agora, durante esse período aí de tempo, havia debandado, havia se desviado, havia se casado com um povo pagão, povo ruim, povo incrédulo, povo que não coadunava dos mesmos princípios do Deus de Israel.
Aí, então, ele rasga as vestes. Ele arranca os cabelos. Imagina isso, gente. Os cabelos da própria cabeça e da barba e assenta-se atônito. Fica lá petrificado. Pelo texto bíblico aqui, nós podemos ver que ele ficou assim atordoado. Depois ele vai fazer uma oração. No final aqui, nós vamos fazer um comentário, que é todo o capítulo 9 de Esdras. Daí, quando ele fica nessa situação, a Bíblia diz no versículo 4, então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Foram algumas horas ali que Esdras ficou assentado atônito com aquela má notícia. Nós vamos dar uma pausa aqui na leitura bíblica em classe de Esdras e vamos para Neemias agora. Percebam que eu disse em princípio, não sei se já estava no ar, o comentarista da lição desse trimestre, ele coloca vários contextos nas leituras bíblicas em classe. Ele poderia tratar, de repente, do casamento misto, já teria assunto, muito assunto, só no contexto de Esdras, mas ele também pega o contexto de Neemias, que foi um dos mesmos problemas que houve no casamento com o estrangeiro, que nós vamos ver agora aqui. Só que eu já fiz uma observação aí, olha aí no slide, porque ele vai para Neemias 13, depois ele volta para Neemias 9 e 10. Neemias capítulo 13, versículos 23 a 26, o contexto de Neemias 13, foram 30 anos mais tarde dos dias de Esdras, que nós comentamos agora há pouco. Depois nós já vamos fazer a junção das duas épocas, para que nós entendamos ali o que Deus queria ensinar para o povo e advertir o povo do perigo desse casamento misto, dessa mistura, desse jugo desigual que Deus nunca aprovou. E vamos ao versículo 23. Aqui já no contexto de Neemias. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas. Os asdoditas eram ali uma linha filisteia. Asdod era a capital do principal templo de Dagon, que a Bíblia fala que era o deus dos filisteus. Amonitas e moabitas. Versículo 24. E seus filhos falavam em asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. O povo estava tão misturado. Aqui, um dos quesitos mais sagrados para um judeu, que é a preservação da língua, no contexto de Neemias aqui, o povo, as crianças já não estavam nem conseguindo falar mais o hebraico, né? Mas eles não conseguiam falar o hebraico ou o judaico aqui, mas falavam mais a língua ali do pai pagão ou da mãe pagã, com que foram criados. Nesse particular, no versículo 25, Neemias se ira, depois que nós vamos entender por que ficou tão irado. E diz assim, contendi com eles, e os amaldiçoei, espanquei alguns deles. Neemias foi tremendo aqui, né? Eles arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. E Neemias continua dizendo, porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de Deus, do seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Ele coloca o exemplo de Salomão aqui, que tinha se desviado justamente por causa do casamento que ele teve ali, político, né? Muitos deles, com 100 esposas que teve Salomão, e 300 concubinas, na verdade, que a Bíblia fala. Agora, a última parte da leitura bíblica em classe. Neemias 9:38. Percebam que nós estávamos em Esdras, fomos para Neemias capítulo 13, que foram 30 anos mais tarde do contexto dos dias de Esdras. Agora, Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9, versículo 38, foram mais ou menos 12 anos mais tarde dos dias de Esdras. Então, já de antemão, no contexto de Neemias como governador, que ele foi um governador, enquanto Esdras foi um sacerdote, escriba, versado e versátil, né? Neemias foi o governador. No período da governança de Neemias, em dois contextos, houve o problema do casamento misto. E aqui no versículo 38 ele diz assim, e com tudo isto, fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-nos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Que concerto foi esse? Já vamos comentar daqui a pouco. Aí Neemias vai para o capítulo 10.
aqui ainda no contexto de 12 anos mais tarde dos dias de Êxodo. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias e Zedequias. Aí ele pula para o versículo 29 daí, do capítulo 10, e diz assim: firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Percebam que a aplicação aqui, chave de todos esses versículos que nós estamos falando, é justamente a proibição de Deus do casamento misturado, do casamento misto, porque ele separa Israel para si como um povo peculiar, um povo santo, e ele não aceitava, ele nunca aceitou essa questão desse jugo desigual, porque não daria certo, nunca deu certo e nunca vai dar certo. Nós faremos alguns comentários daqui a pouquinho. Pois bem, guardem bem essa questão dos contextos aqui temporais, tá certo? De Esdras, depois Neemias, tá certo? Em duas ocasiões. Vamos adiante agora fazer começando já uma aplicação da lição de hoje. Advertências divinas contra o casamento misto. Deus já advertido o povo desde Abraão, gente. Não só antes do cativeiro egípcio, mas desde Abraão, porque Deus chama Abraão da Mesopotâmia, que foi o início da civilização, e o chama para si, depois para que ele obedecesse à voz de Deus, porque a partir de Abraão que Deus ia formar o povo de Israel, não é verdade? Então ele separa Abraão, chama para fora da sua terra, da sua parentela, mas não também durante o tempo de Abraão, mas antes do cativeiro egípcio. Até eu separei aqui para ler rapidinho, só o texto de Deuteronômio, capítulo 7, gente. Só leiam aí, ou acompanhem aí, ouçam com atenção. Quando Deus fala, quando o povo ia ser introduzido de volta após o cativeiro egípcio, que durou cerca de 430 anos, Deus fala assim para Israel: quando o Senhor teu Deus te houver, Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 até o versículo 6. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado de diante de ti muitas nações, os heteus, gergazeus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado de diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas, disse Deus. Olha o versículo 3. Não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas, por que motivo será? Pois elas afastariam o teu filho de mim, para servir a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e vos destruiria rapidamente. Embora Deus estivesse falando de tudo pretérito, né? Foi justamente o contrário que aconteceu, que eles desobedeceram. Versículo 5. Porém, assim lhes fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas colunas dos seus pagãos, cortareis os seus bosques sagrados e queimareis no fogo as suas imagens de escultura. Pois tu és um povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio. Olha as razões. De todos os povos que há na terra. Então Deus, ele escolhe Israel para que ele fosse um povo peculiar, um povo santo, um povo separado. E vocês percebam aí que esses povos aqui que eu falei no início de Deuteronômio são justamente os povos do contexto de Esdras, que quando os príncipes chegam para eles, falam, ó, casaram com heteus, casaram com heveus, casaram com cananeus, casaram com amorreus, o mesmo povo. Então, gente, a preocupação de Deus é desde Abraão, tanto que quando Abraão tem Isaac, ele faz o seu servo Eliezer jurar que não tomaria para Isaac uma esposa entre os estrangeiros. Isaac casa-se com Rebeca, nascem os gêmeos Esaú e Jacó. Vocês lembram que quando Esaú toma para si uma esposa estrangeira, a Bíblia diz que para Isaac e para Rebeca foi amargura de espírito.
porque saberiam que não daria certo. Número 2 aí na questão das advertências. A história de Israel já registrara consequências desastrosas de casamentos mistos. Coloquei 2 exemplos aí, Salomão e Acabe. Salomão, a Bíblia fala, tanto que Neemias usa o exemplo de Salomão para mostrar ao povo dos seus dias que as mulheres o fizeram se desviar. Porque serviam a deuses pagãos, deuses estranhos. Corromperam o coração de Salomão. Acabe, gente, casou-se com Jezabel, que era uma princesa sacerdotisa fenícia. Ela era uma sacerdotisa de Baal e de Azera. Vocês se lembram quantos profetas comiam na mesa de Jezabel? 400 profetas de Baal e 450 de Azera, que era uma deusa, a deusa da fertilidade. Então, 850 profetas que estavam ao comando de Jezabel, a mulher do rei de Israel, que era para ser um povo peculiar, escolhido por dar-se na direção de Deus. Já tinha ali comprovação desastrosa, perseguiu os profetas de Deus. Elias, como diz a expressão de hoje, passou um cortado com Jezabel, teve que fugir dela. Enfrentou os 850 profetas lá no monte, mas depois fica com medo de Jezabel. Jezabel era terrível, não é verdade? Mas matava mesmo o profeta de Deus, perseguia o profeta de Deus. Já tinha sido uma experiência desastrosa. Já fora constatado que os casamentos, terceiro ponto, mistos inseriam a idolatria no meio do povo, fazendo com que o perdesse a sua identidade moral. Não só moral, mas espiritual, que era o mais importante, porque aqui no texto de Deuteronômio, vocês me acompanharam, um dos piores pecados contra Deus, gente, sempre vai ser a idolatria. Deus não aceita que o seu povo sirva a outros deuses. Sigam a outros deuses, mas somente ao Deus Israel. Isaías capítulo 42, versículo 8 fala: eu sou o Senhor, diz Deus, a minha glória a outro não darei. E em toda a história da humanidade, sempre um dos quesitos usados por Satanás e pelos pagãos é justamente corromper a questão da fidelidade ao Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra que nós servimos. E até cultural, vocês percebem aqui que nos dias de Neemias, nem falar judaico estava falando os meninos, crianças. Não conseguia falar mais. Por quê? Porque a corrupção foi tão grande, que a mistura foi tão grande que o povo perdeu até a própria identidade cultural. Aí, 1, 2, 3, 4. Quarto ponto aí dessa advertência. Deus sempre primou em conservar Israel como um povo santo e consagrado para si, nós comentamos. O casamento misto proibido por Deus não se tratava de questão racial. Então Deus era racista. Nada a ver. Tanto que há estrangeiros ali que fizeram parte até da ascendência, da árvore genealógica de Cristo, né? E alguns, como Zípora foi estrangeira, Raabe foi estrangeira, Ruth foi estrangeira. Não era essa questão, mas a preocupação de Deus era justamente a corrupção religiosa, o afastamento da fé em Deus como único Deus verdadeiro. Tá certo? Mas uma questão de permanência nos valores espirituais e fidelidade a Deus. Vamos adiante. O casamento misto no contexto de Esdras e Neemias. Já estamos indo para o final. Redobre sua atenção aí, como dizem os pregadores, né? E professores. Nós estamos indo para o final agora aqui, nós estamos já na aplicação da lição de hoje. O casamento misto nos contextos de Esdras e Neemias. Uma rápida abordagem. Embora tivessem voltado a Jerusalém em períodos distintos, como já lhes disse em princípio, Neemias, uns 12 e 30 anos mais tarde, que é o contexto da leitura bíblica que nós fizemos, do problema do casamento misto, né? Um dos problemas constatados foi o mesmo, que foi o casamento misto com o estrangeiro. No contexto de Esdras, depois no contexto de Neemias, capítulo 9 e 10, e depois de novo no contexto de Neemias, no capítulo 13. De Esdras até capítulo 9 e 10 de Neemias, eu disse que corridos cerca de 12 anos. E de Esdras, Neemias capítulo 13, 30 anos, tá certo? Não são só no interregno ali de Neemias, quase 20 anos
em 20 anos o mesmo problema. O povo se desviando por causa de casamento misturado. Tá? Ainda que as reações de Esdras 9 e 10 e Neemias 9, 10 e 13, são os capítulos, tenham sido diferentes, ambos primavam em restaurar a fidelidade e compromisso com Deus de Israel, para que não incorressem em consequências desastrosas como os cativeiros anteriores. Só um versículo de Esdras aqui que eu vou ler para vocês. A indignação de Esdras, gente, que ele rasga a veste, rasga o manto, arranca o cabelo, arranca até a barba. Ele fala o seguinte: todo esse empenho, será que o povo não sabe que foi levado exilado, foi levado cativo, está sofrendo, morreu no deserto, desde lá de trás, justamente por causa de um desses problemas, que Deus já tinha falado, vamos contemporizar, desde antes da formação do próprio povo de Israel, lá para Abraão. E no capítulo 9 de Esdras, versículo 7, olha que Esdras fala: desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. Por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, a espada, ao exílio, olha aí, exílio, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. Então, Esdras ele faz essa oração, ele fica atônito até o sacrifício da tarde, ele faz essa oração e pede perdão a Deus, ainda que ele mesmo não tivesse incorrido no erro. Porque, embora tendo nascido na Babilônia, ele não havia incorrido no erro do casamento misto, tinha sido fiel a Deus. Se, por um lado, Esdras teve essa reação de revolta, de humilhação consigo mesmo, e se rasga, arranca barba e cabelo, no contexto de Neemias 13, Neemias foi diferente. Neemias deu umas pancadas nas pessoas, arrancou o cabelo de alguns lá. Por que ele ficou irado? Porque justamente há 18 anos atrás, nos próprios dias dele, lá no capítulo 9 e 10, tinha tido o mesmo problema. Agora o povo incorre de novo, vão casar de novo com o estrangeiro aqui. Tá certo? Mas a preocupação deles era a mesma. Terceiro ponto, o povo de Israel, que mantivera a sua peculiaridade de povo consagrado, mesmo durante o cativeiro, percebam, quando eles estavam na Babilônia, eles não tinham misturado. Lá no estrangeiro não tinha misturado. Né? Agora, por reiteradas vezes, dentro do próprio território, pois haviam retornado do exílio, do cativeiro babilônico, se afastaram por várias vezes dos conselhos divinos e contraíram um jugo desigual. Outro ponto. Em ambos os casos, a única solução alcançada para que houvesse uma restauração dos princípios foi o estabelecimento de um novo concerto com Deus. Então, resumindo, tanto nos dias de Esdras como nos dias de Neemias, eles fizeram uma aliança com Deus para que houvesse para que Deus os perdoasse, se humilharam diante de Deus. E aqui no último ponto aqui nesse slide, embora a medida tomada tenha sido meio austera, foi dura mesmo, com o divórcio peremptório coletivo, sendo despedidos até os filhos do casamento indevido, o que causou muita tristeza em todos. O povo de Israel já tinha sido aconselhado desde há muito tempo sobre tal comportamento. Nos dias de Esdras, gente, quando Esdras chora, ora, se rasga as vestes lá, fica prostrado, toda a multidão ali vai à praça junto com ele. Enquanto-se lá um nobre de Israel, chamado Secanias, que tinha incorrido nesse erro, fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos despedir essas mulheres estrangeiras, senão nós não vamos restaurar o nosso princípio com Deus. Outros concordam, fazem uma aliança. Foi dura a situação ali. Mas nesse contexto particular foi para eles o mais adequado para que se voltassem para Deus. Aí eles se reúnem, nesse meio tempo, já era o mês de dezembro, Esdras faz um edital lá, chamando todos aqueles que tinham tido casamento com estrangeiro para que viessem para Jerusalém. E é por isso que eu coloquei lá no começo da leitura bíblica em classe, que lá do povo havia 86 homens, dos próprios sacerdotes 17 e dos levitas 10 homens que haviam contraído casamento com um estrangeiro. E eles vieram meio com medo para Jerusalém. E não só com medo da ira de Deus, porque a posição de Esdras foi muito contundente, mas também porque no mês de dezembro, Israel era um mês de chuvas fortíssimas. Aí eles chegam lá
feita uma organização, ficam 4 meses, nomeado alguns principais lá, líderes lá, para que constatassem com o estrangeiro, com o pagão. Ficam 4 meses lá, separando as pessoas, daí são despedidas essas mulheres estrangeiras e até esses filhos dos casamentos indevidos, nos dias de Esdras. E nos dias de Neemias também houve uma restauração, um conserto. Agora aqui para o último slide, aqui a aplicação prática do tema para a igreja de Cristo. Aqui é para os nossos dias, gente. Isso é importantíssimo. Fazendo aqui uma analogia com o texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Se você quer saber sobre casamento nos dias de hoje, de cristão, para a igreja aqui, conselhos para casamento, casado, viúvo, solteiro, etc., você vai ler o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá certo? Capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O cristão é livre para se casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. Isso que Paulo fala. Quer casar com quem você quiser. Agora, se você é um cristão, você tem que seguir os princípios cristãos. E vai casar no Senhor, conforme o Senhor fala, conforme o Senhor ensina. Tá certo? Você não vai procurar um jugo desigual. Na verdade, no sentido assim de você atrair para si o desnecessário. O desnecessário. O jovem cristão, eu vou fazer um comentário sobre isso. O jovem cristão deve esperar no Senhor. Ele não tem que ficar esperando profecia, não é verdade? Porque se existe um tema de tal importância que nós não encontramos na Bíblia em nenhum momento, que você tem que esperar uma profecia, é a questão do casamento. Você que está me assistindo aí, jovem solteiro e jovens solteiros, né? Para se casar, porque às vezes você fica sabendo dessas barbaridades aí, né? Acho que o Flávio deve estar me assistindo aí, ele deve estar meneando a cabeça. A gente encontra aqui cada ensinamento, às vezes nas profecias, vai lá, né? E depois você vai ver a consequência, é triste. O jovem cristão deve esperar no Senhor, tendo plena consciência que o quesito principal, olha aí, de um matrimônio bem sucedido, um casamento bem sucedido, o quesito principal para o jovem cristão é observar se o pretendente ou a pretendente ama e teme a Deus. Aqui é o primeiro ponto. Ele é um servo de Deus? Ela é uma serva de Deus? Ela coaduna com a sua fé em Deus? Ou ela acha que você, moço ou moça, ou você é um fanático ou uma fanática? Porque se você quiser arrumar para a cabeça, em outras palavras, né? Preocupação e sofrimento por resto da tua vida, saia fora dos conselhos cristãos, dos conselhos bíblicos. Aí eu fiz uma comparação aqui. Aí o moço cristão, ele casa com uma moça de uma religião oriental, ou ocidental, o que seja, que existe as questões, um exemplo, bem simples, né? Ela não pode comer carne, não pode mexer com carne, só que esse irmão, ele gosta de um churrasquinho, né? Gosta de uma carninha. Aí, como que vai ser o casamento dele? Um exemplo. Pois bem, aí a moça cristã, evangélica, ela se apaixona por um amorreiro, né? Olhos azuis, cabelos louros, os amorreiros assim, né? Aprendemos hoje isso, né? Um povo atraente, alto. Só que ele é de uma certa religião que de vez em quando tem alguns retiros no meio da floresta e lá eles ficam no uso de entorpecentes, porque existe isso, né? E ficam vários dias lá. Daí vai ter uma festa do Subir de Oração, justamente na abertura da festa, sexta-feira à noite, como é nosso costume. Ambos saem de casa, só que antes de sair de casa ele pergunta para a moça cristã, crente, você passou a minha roupa de rituais? Você preparou o meu tambor? E ambos saem. Aí, enquanto ela fica na esquina para ir para a igreja, ele fala, até segunda-feira. Dá certo isso, gente? Nunca vai dar certo. Se nós temos muitas dificuldades, às vezes, né? Mesmo estando ambos os dois, o casal, servindo a Deus, sempre vai ter o entrever do dia a dia, dificuldade do casamento. Imagina agora um jugo desigual. Nunca vai dar certo. Eu tentei imaginar e pensar aqui alguns que eu conheci, alguns casamentos que eu conheci. Lembrei de um, gente. Lembrei de um.
No outro aqui, eu lembrei de um. Ah, daí alguém fala assim, ah, não, mas aí eu conheço alguém lá que a moça, o rapaz se converteu, ou vice-versa, ele era crente, a moça se converteu depois e deu certo. Mas você consegue contar 10 no dedo? Não vai dar certo. Porque tem outros princípios, outras crenças, ou outras descrenças. Ele não conhece a palavra de Deus. Ele acha que a Bíblia é um mero livro histórico, antiquado, ele ou ela. Então, você quer ter sucesso na sua vida matrimonial? Você jovem que me assiste, moço e moça, case no Senhor, como diz Paulo. Porque mesmo que haja problemas, vocês têm a quem recorrer. Tá certo? Terceiro ponto, o casamento é a união total entre um homem e uma mulher. Não apenas física, mas também de alma e de espírito. É por isso que Jesus falou em Mateus 19:6. Não serão mais dois, mas ambos uma só carne. O casamento, isso eu li há muitos anos atrás e veio à minha mente quando preparei esse slide aqui. O casamento ocupa, gente, o segundo lugar da melhor escolha que você deve fazer na sua vida. Você que está me assistindo, que você não teve uma decisão por Cristo ainda, para a salvação da sua alma, essa é a primeira escolha, a primeira decisão que você deve tomar para que você tenha uma certeza de vida eterna. Porque há uma vida após a morte. Não se acaba aqui tudo, não. A Bíblia diz que há uma vida eterna depois. Ou vida eterna ou morte eterna. Para quem passa dessa vida em Cristo, esperando em Cristo, tem uma vida eterna. Para quem não espera em Cristo, morte eterna. E a palavra eternidade tem um peso muito forte, porque é um tempo indeterminado, infinito, que nunca terá fim. Então você planta aqui nessa terra, serve a Deus, aceita Cristo como Salvador, para ter uma convicção e uma garantia que você eternamente gozará das delícias do céu. Essa é a nossa fé, essa é a nossa crença, segundo a palavra de Deus que nós cremos. Tá? E a segunda escolha é essa do teu cônjuge. É do teu cônjuge. E eu estava me lembrando aqui agora há pouco e não poderia deixar de falar para vocês. Um dia eu tive a tristeza de ouvir de uma mãe que ela tinha, na sua juventude, tinha se afastado dos caminhos do Senhor e ela contraiu o casamento com uma pessoa não crente, que não amava a Deus, não servia a Deus. E ela sofreu toda a vida. Sofreu toda a vida. Não dava certo, não deixava ela ir ao culto, não deixava ir à igreja. Quando ia, tinha que um horário certinho para voltar para casa. Às vezes ele chegava embriagado, bem na hora do culto, antes dela ir para o culto, ela estava arrumada, e exigia uma comida diferente. É assim que acontece. Então, essa lição também nesse aspecto contemporâneo é bem oportuna para os jovens aí que estão para se decidir. Né? E aí que ela me disse todo o sofrimento que ela teve, todo o sofrimento que ela teve toda a vida. Aí um dia sua filha, que fora criada na igreja, chegou para ela e falou assim, depois começaram a dar algumas dores de cabeça para ela, ela aconselhou a filha, filha, olha o teu exemplo da tua mãe, não saia da presença do Senhor, fique esperando em Deus, tenha paciência, sirva a Deus, Deus tem o melhor para você. A filha vira-se para ela e diz o seguinte, mãe, você teve a sua experiência desastrosa, mas a vida é minha, eu quero ter a minha escolha, eu quero ter a minha vida, eu vou provar do que eu quiser. É muita ignorância e muita falta de sabedoria. Porque eu aprendi há muito tempo atrás que o ignorante é aquele que ele vê o erro do outro e ele não aprende com o erro. Ele está observando, ele está vendo que a pessoa está entrando num barco furado, mas ele não aprende, ele vai atrás. O inteligente não, ele erra às vezes, mas ele aprende, não, agora não vou errar mais. Mas o sábio não, o sábio é que ele olha o erro do outro, ele não precisa errar para acertar, ele vai ver que não vai dar certo. Então, a questão do casamento, gente, para os nossos dias é a mesma coisa. Analise as pessoas que você viu contrair casamento com um estrangeiro e veja no que deu. Então, o casamento é a segunda melhor escolha na vida de todos nós, depois de se converter a Cristo. Em último lugar aqui, se um casal não serve a Deus, mas um deles se converte, aqui é um outro contexto. O conselho bíblico é que se o cônjuge descrente consente em manter o matrimônio, o cônjuge crente não o deve deixar. Isso Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7,
que é o capítulo aqui das relações, né? Casamento, solteiro, viúvo, divórcio, etc. Não deve deixar de maneira que o descrente é santificado pelo crente. Agora aqui aprendo, para quem não sabe. Essa santificação do descrente pelo crente, o crente vai ser salvo. Mas ele vai observar a conduta do crente e ele pode ser salvo, entendeu? O que Paulo fala da santificação aqui com relação aos filhos, no sentido de maneira que senão os filhos não seriam santificados. Tá certo? Mas também agora aqui fazendo uma analogia com o texto de Esdras e Neemias. E alguém fala, que maravilha, gente, você está falando aí então que se é descrente lá eu posso mandar embora porque Neemias mandou, nos dias de Esdras mandou. Não é assim. O que Paulo fala aqui, a questão deles lá é que eles já eram, vamos fazer assim, já conheciam a palavra. Eles erraram depois. Agora a questão de Paulo, ele fala o seguinte, alguém se casa, um moço como se casa, eles não servem a Deus. Mas depois, com o tempo, um deles se converte. Entenderam? Um deles se converte. É nessa questão que Paulo fala aqui. Se o cônjuge descrente consente em manter o matrimônio, ele fala, não, você pode ser fiel ao teu Deus aí, e vamos manter o casamento. O jovem, o cônjuge crente não o deve deixar, entendeu? Nessa questão que Paulo está ensinando aqui. Tá certo? Gente, eu espero que em algum momento, em algum quesito, tenha sido útil essa aula, na verdade. Agora, aqui o cerne da questão é essa. Nunca vai dar certo um casamento misto, um casamento de estrangeiro, um casamento de um cristão, um pagão, tá? É isso que Deus quer nos ensinar aqui hoje com essa lição. E concluindo, eu quero agradecer a atenção de todos vocês. É uma ótima semana a todos. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos. Pastor Rodrigo, irmã Magda, muito obrigado. Nós que agradecemos, pastor Taylor. Prazer é nosso. Brilhante aula, nós que somos privilegiados, né, por ter vocês aí nos dando aula, dando essas maravilhosas aulas aí, né? Nós que agradecemos do fundo do nosso coração mesmo. Que Deus venha recompensá-los de uma maneira grandiosa, tudo isso, todo esse esforço que vocês têm tido para conosco. Nós sabemos que a preparação de uma aula não é coisa simples, né? Requer muito estudo, muita pesquisa, e vocês têm feito isso por nós. Então, Deus abençoe grandemente. O pastor Osni também entrou ali, está deitado já, o pastor Osni, mas já está ali. Vai estar dormindo? Está dormindo já? Não estava dormindo. Eu passei o dia na roça hoje, lá no sítio, lá fazendo buraco lá e cheguei tarde em casa. Entrei atrasado aí. Não, imagino. Mas que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos do Facebook que estiveram conosco. Foi muito bom mesmo esta aula que nós tivemos. Eu quero pedir ao pastor Flávio que venha fazer esta oração por nós, né? Na próxima aula, o pastor Osni estará nos trazendo a última lição desse trimestre, né? E depois, na outra semana, nós iniciaremos em horário diferente, né? A nossa aula. Mas, repetindo, na quarta que vem estará o pastor Osni conosco. Pastor Flávio, então, faz uma oração de agradecimento a Deus. Mas, antes de tudo, irmãos, os nossos irmãos que estão aqui pelo Zoom e também pelo Facebook, nós queremos fazer propaganda aqui, ó, de um livro. Nós estamos aqui. Esse livro é bom, hein? Do outro lado. Você, nossos irmãos daqui, da nossa igreja, domingo nós levaremos da nossa igreja. Nossos irmãos que estão pelo Facebook, que não adquiriu, nós recomendamos este livro para vocês. Eu ainda não li, a Magda está lendo, mas eu quero ler também. Nós recomendamos que você adquira um. É apenas, para nós aqui, apenas $20, irmãos. E nós estaremos abençoando a vida do pastor Genoro, seu ministério. Eu tenho certeza que esse livro trará mais riqueza espiritual para a sua vida. Pode acreditar nisso.
A Magda está lendo, está gostando muito do livro. Nós recomendamos, e todos os nossos irmãos que adquiriram gostaram muito do livro. Então, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida e também para a vida do pastor Agenor. Amém? Amém. Pastor Flávio, ora para nós, ministra a bênção apostólica, por gentileza. Venha a paz do Senhor para todos, amados. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por mais uma aula, pela vida do teu servo, pastor Agenor, que ministrou, Senhor, esta lição, todos os quais acompanharam, Senhor meu Pai, esse projeto, que cada dia mais os teus servos estejam se esforçando, Senhor. Queremos agradecer a oportunidade que o Senhor tem nos dado, sabendo que o conhecimento da tua palavra gera em nós bênçãos sobre bênçãos, Senhor. Estende as tuas mãos, dando a noite de sono tranquilo aos teus servos, e cada dia mais nós possamos te buscar, Senhor, enquanto podemos achar e invocar enquanto está perto. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos amém. Deus abençoe os amados irmãos.